Leitura do ensinamento de Meixo Sama. Missão e essência divina do ser humano. Ministro Ricardo Mendes Dubo. Missão e essência divina do ser humano. A essência divina, a alma, foi criada para captar a vontade de Deus. Teste. Teste, teste. Teste. Missão e essência divina do ser humano. A essência divina, a alma, foi criada para captar a vontade de Deus para com a pessoa. Mas quando o homem se desviou do caminho do Pai, sua alma perdeu a pureza original. Além do mais, após a queda do seu estado de graça, o homem começou a cometer pecados. E, em função disso, a sua compreensão da vontade divina ficou obscurecida. Missão e essência divina do ser humano. A essência divina, a alma, foi criada para captar a vontade de Deus para com a pessoa. Mas quando o homem se desviou do caminho do Pai, sua alma perdeu a pureza original. Além do mais, após a queda do seu estado de graça, o homem começou a cometer pecados, e em função disso, a sua compreensão da vontade divina ficou obscurecida. Assim, sua inclinação para o mal se tornou mais forte. À medida que continuou a acumular máculas, sua alma ficou cada vez mais enevoada, e ele se afastou de Deus de forma progressiva. Todos os homens são iguais perante Deus, mas a missão que ele designou a cada um é diferente. A incumbência pessoal representa a maneira como Deus quer que o homem trabalhe neste mundo. Todavia, ela também reflete a pureza de sua alma. Quanto mais pura ela for e mais forte estiver inclinada para o bem, mais elevada será sua classificação na escala espiritual e maior será a sua missão. A capacidade, o caráter e outros atributos pessoais também correspondem à natureza da missão específica que recebeu do Pai. O homem também tem desejos que o ajudam a manter a sua vida e a disseminá-la, e lhe permite apreciar as muitas bênçãos divinas deste mundo, tais como a beleza da natureza e as obras de arte, o prazer na vida cotidiana e no trabalho. A natureza humana recebe tudo isso e muito mais. São dádivas do Criador. No entanto, o homem receberia bênçãos em maior abundância se cumprisse sua missão e fosse fiel a Deus. Contudo, se a alma não for suficientemente pura para controlar os seus desejos, estes podem crescer de forma desmesurada e levar a pessoa a acumular máculas. A mácula é um ato que contraria a vontade de Deus e é a principal fonte de infelicidade. Entretanto, qualquer pessoa, mesmo aquela que estiver na maior miséria, pode iniciar uma vida nova e feliz se aceitar a graça de Deus e persistir na purificação de sua alma, vivenciando a vontade do Criador por meio da fé e de obras dedicadas a Ele. Evangelho do Céu, volume 4. Boa tarde a todos.
mais uma vez o culto mensal em ação de graças, uma oportunidade que nós temos de agradecer a Deus pelo mês que passou, o início do ano aí de 2025, que nós estamos nos preparando aí para uma longa jornada, né, de 2025, mas uma jornada boa. E é uma coisa que eu queria frisar, né, muitas pessoas às vezes falam, o ano vai ser difícil, vai ser isso, vai ser aquilo outro. O ano vai ser aquilo que nós fizermos. Então, não vamos deixar essa névoa que às vezes quer tomar conta, né, às vezes das pessoas que querem reclamar demais das coisas, se a gente colocar isso sempre que a responsabilidade do ano é do outro, ou é do governo, ou é da pessoa, é XYZ, então a gente não precisaria fazer nada, né? É só ficar em casa esperando as coisas acontecerem. Mas a grande realidade é o que nós fizermos e a forma como nós vamos influenciar os demais positivamente, é assim que será o ano de 2025. Então a gente tem que ter convicção que o ano será bom. E essa certeza faz parte da fé, né? Você ter certeza que vai receber uma graça. Quando você pede no altar e entrega para Deus efetivamente, você ter a certeza que irá receber essa graça faz parte da realização desta graça. Né? Então, quando a gente estiver fazendo nossas orações, a gente tem que ter esse tipo de pensamento, né? A certeza da realização. Eu vou dar um exemplo simples, tá? Se você comprar algo hoje e você fala assim, já paguei, vai chegar até dia tal. Você não tem certeza que vai chegar, ou quase certeza que vai chegar, que vai depender unicamente da empresa te entregar. Da mesma forma tem que ser a fé. Quando você for ministrar Jorei, eu vou curar. Não você, mas como se Deus estivesse atuando por você. Né? Então tem que ter convicção no que se faz. Tanto na hora de orar, na hora de ministrar Jorei, porque se nós estamos levantando a mão para ministrar Jorei, e nós sabemos que Meixo Sama já falou que o Jorei tem o poder de uma bomba atômica, a força, a mesma força, só que espiritual, positiva, então por que não ter certeza do resultado dele? Né? Então temos que ter convicção. Não temos que ter apego, logicamente, né? E querer obrigatoriamente que aquilo aconteça, mas nós temos que ter certeza naquilo que fazemos. Então, no Jorei, na oração, numa orientação, no ouvir, tudo que a gente for fazer dentro da fé. Né? Isso serve para a vida pessoal também, né? Você ter certeza que vai conquistar algo e aquilo vai se manifestar em algum momento. E existe uma grande diferença entre você pedir, ter certeza que vai acontecer e você soltar. Você tem que pedir, soltar e deixar se realizar, porque senão vira apego. É o que eu já falei com muitas pessoas, né? Você pega um balde de água. Se você quer aquela água para você, se você puxar o balde assim, você vai fazer o que com a água? A água vai para o outro lado. Ela vai ao contrário. Então, muitas vezes, se você empurrar o balde, a água vem para você. Então, muitas das vezes, em pequenas atitudes nossas, a gente também tem que saber interpretar se nós estamos empurrando ou se nós estamos trazendo para nós o objetivo fim. Né? Então, aí que está a grande diferença do servir e do acreditar no que vai acontecer. E como a Sama coloca aqui, né, a essência divina do ser humano. Todos nós temos a partícula divina. Pode ser que eu esteja na reencarnação 2, pode ser que o mestre senhor Sidney aqui tenha a 10ª encarnação, o reverendo já com 100 encarnações. Não importa, cada um está numa quantidade, a gente não sabe. Mas, até mesmo juntando com esse ensinamento de Meixo Sama, as missões vão se estabelecendo conforme a necessidade de evolução daquele espírito. Então, pode ser que a missão daquela pessoa seja, durante uma longa jornada da vida dela, vamos dar um exemplo de um tipo de servir, né? A pessoa vai ministrar Jorei e ela vai ser especialista no Jorei. A missão dela é aquilo, porque tem dado certo. Meixo Sama também fala sobre isso, né? Que as coisas que você se dedica e tem fluidez, aquela dedicação é a própria para você. E você deve se dedicar a isso, né? Poxa, se a pessoa às vezes trabalha grande parte da semana, do dia, e o tempo dela é escasso, mas ela é muito bem remunerada, ou ela tem o seu negócio próprio,
e ela pode dedicar mais com donativo. Então, por que não? E se isso flui bem para ela, se dedique bastante nisso, né? Então, todo mundo unindo as suas forças, né? E aquilo que Deus deu como missão para aquela pessoa, tem que cumprir. Não daria para todo mundo ser frequentador. Não daria para todo mundo ser membro. Não daria para todo mundo ser só ministro, reverendo. Senão, como é que você faz a completude das ações? Né? Então, espíritos, às vezes, mais evoluídos, vêm para nos ensinar algumas coisas, e nós temos que aprender com eles. Né? Porque, muitas vezes, um espírito especial que está aqui na Terra, reencarnado, e que pode fazer a diferença, como exemplo, esse espírito, vamos supor, voltando naquele exemplo, já está com 100 reencarnações, e outro que está começando, na segunda, terceira, e vê um exemplo desse que já é muito evoluído, ele aprende muito mais rápido. Porque ele fala, é assim que funciona. É dessa forma que eu devo agir. É com essa humildade que eu devo seguir. Né? E aí, dentro também desse ensinamento, Nersama coloca aqui de forma muito forte a questão das máculas, né? Que é quando nós fazemos coisas que estão em desacordo com a vontade de Deus. E o que acontece? Quando nós criamos essas máculas, o nosso espírito anuveia. Quando anuveia o nosso espírito, não conseguimos nos comunicar perfeitamente com o nosso guardião. Então, consequentemente, as coisas nem sempre vão dar certo. Vão ser difíceis, né? Mas justamente por uma escolha sua. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, porque eu pequei de várias vidas para trás e eu estou resgatando todos os meus pecados. Pode ser que uma parte seja, mas a outra você está plantando toda essa vida. Né? Então a gente também tem que ter essa noção, né? De não ficar colocando a culpa para fora. Eu estou plantando, uma contínua plantação, né? Então, se a gente fizer da forma correta, continuar plantando coisas boas, uma hora vai colher. Pode ser que demore alguns anos para você colher. Né? Não quer dizer que você vai construir algo da noite para o dia. Mas se você tem desejos profundos e grandes, precisa começar com o pouco. Ninguém vai chegar a ser doutor dentro da vida acadêmica se não fizer primeiro o ensino fundamental. E nem o médio, e depois a faculdade, e o mestrado, e depois o doutorado. Né? Então, existem etapas para as pessoas conquistarem aquilo que desejam em cada nicho. Né? E não quer dizer que, se a pessoa estuda, ela vai ser sempre um CLT, vamos dizer assim. Pode ser que ela estude e seja empresário. Então, o conhecimento, na verdade, é um grande divisor de águas que traz oportunidades. Isso também vale para o desenvolvimento do espírito. Por isso que Mersama incentiva a leitura constante dos ensinamentos e também incentiva a ler outras literaturas, de forma livre. E aí, dessa forma, nós vamos evoluindo paulatinamente. Falar, ixi, isso aqui que eu estou lendo, eu não pratico. Então, muitas vezes você põe a mão na consciência e fala, eu estou em desacordo com esse ensinamento, então eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou colher algo negativo. E aí que está a grande diferença, né? Nós estarmos conscientes das nossas ações e tomarmos ações diferentes para corrigir o passado. Plantio constante. Plantio constante. E só para encerrar, teve uma vez que eu estava... Só duas coisas. Não tocou a trombeta hoje para a gente entrar, que faz parte da música. Tem até um vídeo engraçado que eu vi recentemente, que tocou a trombeta, a irmã colocou para o irmão escutar e falou, a trombeta, ele acordou assustado e falou, me perdoa, Deus, me perdoa por tudo, achando que era a trombeta verdadeira. Ou seja, que dia que vai ser isso? O julgamento nosso, né? Será que é hoje? Será que é amanhã? Porque às vezes o julgamento não precisa ser um ato extraordinário que para o mundo todo e que a gente vai ser julgado naquele instante. Mas constantemente nós somos julgados. E nós estamos colhendo justamente aquilo que nós estamos plantando. Então é plantio e colheita. Constantes, né? Isso é muito importante. E aí, para finalizar,
Teve uma pessoa uma vez que, onde eu trabalho, ela foi limpar o ar-condicionado onde eu estava. Ela virou e falou, nossa, mas como é que você fez para construir isso daqui, né? Que era um laboratório que eu atuava, que eu montei lá. E aí ele virou e falou, como é que você faz para chegar aqui, né? Aí eu falei assim, olha, eu não fiz um plano tão perfeito para chegar aqui, mas a coisa que eu sempre fiz foi permanecer estudando. E isso também muito por conta do reverendo aqui, que bateu sempre nessa tecla. Estuda, né? Você quer se desenvolver profissionalmente? Estuda. E eu nunca parei de estudar. Fiz 2 faculdades, estou no 2º pós-graduação, mas ainda não parei. E talvez não vá parar, porque o mercado de trabalho é muito exigente, né? Mas enquanto eu estou estudando, eu estou evoluindo. Isso na fé é a mesma coisa. Se a pessoa estagna e fala, olha, está ótimo, eu não preciso fazer mais nada, ela vai ficar com aquela atividade talvez o resto da vida. Mas se você se desenvolve, tem interesse em se desenvolver, se coloca à disposição da igreja, dos ministros, o reverendo fala, o que eu posso fazer para dedicar? Que servir eu posso me desenvolver? A pessoa que busca vai ter oportunidade de missões diferentes, de missões maiores. E às vezes a pessoa se fecha, né? Fala assim, eu não consigo. Quem que não consegue aqui? Eu comecei como oficiante lá atrás. Será que eu saberia, em algum momento, falar que eu faria um ensinamento algum dia? Que eu faria uma palestra algum dia? Eu não tinha esse preparo que eu tenho hoje, mas o preparo foi acontecendo em ação. O reverendo me colocando no susto aqui para falar, né? E deu tudo certo. Mas é dessa forma que acontecem as coisas. A gente tem que estar... nós temos que ir atrás dos